que investigar tudo. Aliás, eu sempre falo, antes da primeira transferência, já investiga todas as possíveis causas de falhas de implantação. Que adianta esperar falhar 2 implantações para depois pesquisar? Eu não concordo com isso. Se você quiser saber o que eu acho que deve ser investigado, lá no site do IPGO tem um e-book que eu escrevi que tem o título de Como Aumentar a Chance de Sucesso nos Tratamentos de Fertilização in Vitro. Baixa o e-book e está tudo lá direitinho escrito, vê lá. Nesse seu caso fica fácil. Se você tem 40 anos, embriões em D3 sem biópsia, nesse caso, transfere os 2. Nesse caso. Essa é uma questão interessante. Se as receptoras para que você doou óvulo engravidaram e você só conseguiu o embrião 4cc, tem que pesquisar muito aí a causa masculina. Todos os detalhes, espermograma com fragmentação, cariótipo, todos os detalhes. Você fez a transferência de embrião congelado hoje e a progesterona está 5,33, tem que aumentar. Ou passa para a progesterona injetável, que eu gosto muito, ou aumenta a dose da progesterona via vaginal. Uma das 2 possibilidades. Sinceramente, se atrapalha, eu acho que muito pouco nessa fase, mas tem que ajustar, porque no decorrer da fase lútea, nos próximos 10 dias, a progesterona tem que alcançar, sim, um nível pelo menos ao redor de 15, daí para cima. Se não chegar, pode atrapalhar. Você tem 28 anos, seu antimileriano excelente, 2,75, e teve uma má resposta, você então é uma hiporrespondedora, não é uma má respondedora. Aí tem que fazer, sabe o quê? Mudar o protocolo, ajustar o protocolo. Para completar, sempre existe um protocolo ideal para cada paciente. Nem sempre o médico acerta de primeira. Com alguns ajustes e sendo bem atento, ele acaba acertando o melhor protocolo e aquele ideal para aquela paciente. O exame ERA, a EMA, isso não está incluído na rotina do exame ou da cirurgia esteroscópica. Muitas vezes a gente faz, eu faço isso com frequência, mas eu combino antes com a paciente de adicionar essa pesquisa na cirurgia. A diferença entre a progesterona via vaginal e a via intramuscular é que algumas pacientes não têm uma boa absorção pela via vaginal e aí é melhor a via intramuscular. E eu gosto da via intramuscular, só não dou mais porque não é fácil ter quem aplique porque também é bem dolorida, por isso só. Se a paciente estiver com nível de progesterona baixo, eu não hesito, sinto muito pela dor, vai ter que ter alguém que aplique para ela. E nós aplicamos lá no IPGO, mas muitas pacientes moram em outra cidade, em outro estado e não tem essa facilidade. Eu adoro o intramuscular. A coenzima Q10 tem um efeito positivo sobre os óvulos, sobre a estimulação ovariana e a qualidade dos óvulos, mas para a implantação embrionária eu adoro a acupuntura, gosto muito e acho que ajuda bastante. Pergunta bacana, biópsia embrionária é o ato de retirar as células do embrião e a análise genética é a análise dessas células que foram retiradas do embrião. Viu que simples, fácil, né? Baseado na sua pergunta anterior, você falou que teve 3 abortos. Agora ficou fácil. Se você tem essa alteração cromossômica, a conduta agora é fertilização in vitro e biópsia embrionária para análise genética. Fácil. É esse o caso que tem que ser. Essa sua pergunta é muito interessante, porque muitas pacientes reclamam que o ciclo que vem depois da aspiração dos óvulos vem um pouco irregular. Sim, é comum e pode acontecer pelos hormônios que você tomou, mas um outro ciclo já vem bem irregular. É possível transferir sim, é só ligar para o IPGO, falar com as embriologistas Natália ou Amanda e elas tomam todas as providências e orientam você. Liga lá para o IPGO e fala com a Natália ou com a Amanda, tranquilo. Pergunta interessante também, fazer fertilização in vitro com hidrosalpinge pode fazer sem nenhum problema. Agora, a transferência embrionária com hidrosalpinge não é recomendado porque esse líquido acumulado nas tubas reflui para o interior do útero e atrapalha a implantação. Continuando, depois de ter os embriões ou não, não é obrigatório ter primeiro os embriões, tem que fazer a cirurgia para retirar essas tubas. É uma cirurgia tranquila, por laparoscopia, faz no mesmo dia, sai no mesmo dia, muito fácil, mas tem que retirar as tubas, tem que ser assim. Essa semana eu postei um vídeo de uma paciente que mandou o bebê dela nascido e eu fiz a cirurgia para retirar as tubas delas há 1 ano atrás. Foi uma cirurgia difícil pelas complicações que ela tinha de cirurgias anteriores. Em 2 meses já transferi os embriões, já engravidou. Em menos de 1 ano eu tirei as tubas, fiz a transferência e o bebê já nasceu, já está nos braços dela. É só ter objetividade, determinação, não ficar enrolando e a gente chega lá com bastante rapidez. Determinação é fundamental. Pergunta simples e objetiva, resposta simples e objetiva. Sim, Lectro é para adenomiose leve e pode usar para também adenomiose mais grave, mais complicada. Só que aí são mais aplicações por mais meses. Essa é a diferença entre a leve e a mais complicada.
Bom que está ansiosa. Estou esperando você também ansiosamente. Deixando bem claro que isquia é infertilidade sem causa aparente. E às vezes, quando nós falamos sem causa aparente, é que ainda nós não temos o diagnóstico. Então vamos pesquisar o máximo possível para ver se existe alguma causa. O melhor período para fazer ultrassom para investigar adenomiose e endometriose é na fase lútea, na segunda metade do ciclo menstrual, porque o endométrio está mais gordinho, mais inchado e se vê melhor pelo ultrassom. É o ideal. Olha, eu tenho certeza disso, porque ter filhos, ter família, eu considero fundamental. As pessoas que têm dificuldade e passam por todos esses momentos, essa jornada difícil e conseguem engravidar, é um momento de êxtase. E você não tem ideia como eu e toda a equipe PJ fica muito feliz com esses resultados positivos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito. O que a gente mais quer é ver as pessoas grávidas. Nós todos do IPJ adoramos ver as pessoas sonhando e felizes. Como também aqui mais uma vez que você não tem nada que agradecer. Sim, nós é que temos que agradecer pelo privilégio que vocês nos dão de nos tornar tão felizes com os resultados positivos. A Andresa, a Eveline, a Carol, toda a equipe PJ fica muito feliz com esses resultados. Perfeito, esse é o efeito do Lectron 7.5 e dura até 2 meses. Eu uso para adenomiose ou para preparar o endométrio antes de começar os hormônios para preparar para a transferência embrionária. Então, se esse for o caso, já está mais do que na hora. Perfeito, a sua dúvida é a mesma que a anterior. Sim, depois de 35 dias não vem a menstruação, deve ter vindo a primeira. Então, se você vai preparar o seu endométrio para transferência embrionária, já está na hora, início imediato, fale com o seu médico. Uma das coisas mais complicadas na medicina é quando vê um laudo que é pouco alguma coisa, que nem o seu caso, pouco dilatado. O que quer dizer pouco dilatado? É pouquinho só? Me parece que nesse caso não é necessária a cirurgia. Acho que um tratamento clínico é o suficiente. Então, nesse caso, se foi a histerosalpingografia que deu esse laudo pouco dilatado, eu acho que o tratamento clínico pode ser suficiente, só que tem que repetir o exame, que é uma coisa nada agradável, mas é o jeito para evitar a cirurgia. Simpática a sua pergunta, sim, dá para sonhar. Está muito volumoso o seu útero, 5 vezes o volume normal. Aí tem que usar o análogo tipo Lectron durante uns 6 meses para reduzir o tamanho mais próximo do normal. Nunca vai chegar a ser normal, mas tem que tomar essas injeções. Disse, nunca vai chegar a ser normal, tem um volume de 90, mas se chegar a uns 180, pelo menos, dá para engravidar. Mas 421 é muito grande, aí não é uma boa ideia. Toma a medicação, espera reduzir o tamanho e transfere o seu embrião. Pode sim, porque depois que descongela, ele fica no meio de cultura e continua se dividindo. Não é uma coisa estática o embrião, ele continua com a divisão celular e até os fragmentos podem se incorporar ao embrião e melhorar a sua classificação. Portanto, depois que descongela, pode-se mudar o tratamento de SAF, não é com corticoide. Tratamento de SAF é com Clexane, enoxaparina, anticoagulante. Esse sim é o tratamento para SAF, não é corticoide não. A não ser que você tenha algum outro fator imunológico. Aí pode usar o corticoide, mas não tem nada a ver com o SAF. SAF, enoxaparina. Problema imunológico, corticoide. Coisas diferentes, tratamentos diferentes. Cirurgia por laparoscopia pode ser uma boa indicação para você, desde que você tenha menos do que 35 anos, uma ótima reserva ovariana, o sêmen do seu marido seja excelente e não tenha nenhum outro fator de infertilidade. Aí essa opção é muito interessante e pode dar esse tipo de intervenção cirúrgica, é aquela que eu faço com mais frequência e sempre mostro as cirurgias de restauração da anatomia em prol da fertilidade. Nessa situação que eu falei agora há pouco, é perfeitamente indicado a cirurgia restauradora para você. De jeito nenhum, não passa a vez não. A única coisa que não tem cura para você é a idade, porque com o tempo você vai ficar cada vez com mais idade e a qualidade dos ovos será cada vez pior. Mas corra, você deve controlar seu hipotiroidismo, você trata o seu sobrepeso e vai direto. Caso como o seu, eu recomendo fazer a fertilização in vitro, fazer a biópsia embrionária, congelar os embriões, no número que dê para você ter 2 ou 3 filhos, que é bom, melhor quanto mais melhor. Trata seu hipotiroidismo, você perde peso e aí você transfere seus embriões e terá uma família. Uma vez, a gente fica muito feliz quando você fala, o meu positivo chegou, e agradece a mim e a todas as meninas. Adoro quando vocês agradecem todas as meninas do PJ. Elas são demais, não são? Sem elas, eu não vivo. Cirurgia para hidrossalpingese é uma cirurgia muito fácil por laparoscopia, de fazer um dia de manhã e vai embora à tarde. Eu faço muito cirurgia à tarde e vai embora no dia seguinte de manhã. 1 mês e meio, 2 meses depois, pode sim transferir seus embriões. A injúria endometrial já teve a sua indicação ampla no passado, era top para todo mundo. Hoje em dia não.
tem indicações específicas. Eu quero gravar um vídeo essa semana para falar durante 1 minuto quando a gente indica a angina endometrial. É super bacana. Essa ansiedade é totalmente compreensível e até maior quando vai se aproximando o dia do resultado do beta. Não é fácil não, essa jornada é muito complicada e muito angustiante. Por isso que eu falo e fico tão feliz quando tudo dá certo. Eu gosto demais do seu nome porque não dá para confundir. E eu gostaria de pronunciar o seu nome aqui só para você saber como eu sei falar direitinho. Mas a sua dúvida não é fácil não. Marca para a gente conversar um pouco, apesar da distância. A gente conversa. Como a gente tira quando ele é submucoso, quando ele está no interior do útero. Para lembrar, tem 3 tipos de mioma. Submucoso, dentro do útero, e tem que operar. O subseroso, que é de fora do útero, não tem que operar. E o intramural, quando deforma o útero, aí tem que operar. Se for Então, quando você me pergunta simplesmente assim, tem que operar mioma? A resposta é não sei, porque não sei o tamanho do seu mioma, não sei onde está localizado, então não dá para responder. Depois de 12 semanas, não há necessidade mais de tomar os hormônios, a não ser em casos excepcionais, como algumas gestações de gemelar dupla ou tripla, mas são casos de exceção. De modo geral, não é necessário mais tomar nenhum. Muito obrigado por mim e por todas as meninas, mas não exagera, tá exagerando. Aí eu brinco às vezes, falo, do melhor do mundo não, melhor da galáxia, em tom de brincadeira, né, mas muito obrigado. Aliás, eu sempre falo das meninas, mas tem toda a equipe médica de apoio. Tem os médicos da acupuntura, a endocrinologista, tem a nutricionista, a nutróloga, todos os médicos que me dão todo o apoio, estão sempre do meu lado. Sem eles também eu não vivo. Todos. Amanhã será um dia muito especial e eu espero que o dia de amanhã torne todos os dias de toda a sua vida, todos os dias, muito especiais. Até amanhã. Eu vi toda a sequência das suas 4 perguntas seguidas. E pelo histórico que você me contou, eu acho que está indo muito bem. Se você tiver um blastocisto e esse for o blastocisto campeão e você engravidar, está excelente. Graças à chance de um único embrião se dividir e formar gêmeos idênticos é de 1%. Pode acontecer e acontece. Eu tenho até caso de gente que transferiu um único embrião e teve trigêmeos. É raro. A decisão de transferir um embrião ou 2 embriões é muito complexa. Na maioria das vezes eu transfiro um único embrião. Somente em casos mais excepcionais eu transfiro 2. Agora, 3 embriões é raríssimo, só quando os embriões forem muito de má qualidade. Elonvo é uma boa medicação. Eu uso muito com o esquema que eu dei o nome de Minifiv Plus. E a paciente recebe só no máximo 4 injeções. Elonvo mais 2 para completar e a final para maturar. É uma ótima opção, sabendo usar. Azoospermia não obstrutiva significa que ele não está produzindo espermatozoides. Com alguns tratamentos, você pode talvez aspirar alguns espermatozoides do testículo ou do epidídimo e fazer a fertilização in vitro. É possível, sim. No meu entender, pode sim. Tomar um café por dia não vai prejudicar o resultado. Eu acho que esses exageros, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tomar nada, não há necessidade. O que importa é o equilíbrio. Um pouquinho de tudo pode sim, essa é a minha. Mas bebida alcoólica, não. Às vezes deixa eu ter o gole roubado, pegar um golinho do copo do seu marido, um pouquinho só. Mas, de modo geral, é proibido. Nossa, que exagero, você quer engravidar, fazer laqueadura e tirar o útero na cesárea. Bom, se você vai tirar o útero, não precisa fazer laqueadura, é óbvio. Mas também você não vai tirar o útero na cesárea, não há necessidade. Primeiro tem o seu bebê, depois resolve. Claro que tem chance de engravidar, tem que tratar a sua adenomiose, mas antes tem que ver como é a sua adenomiose. É uma adenomiose focal, é difusa, e tratar de acordo com a gravidade da doença, quantos meses for necessário. Aí você engravida, tranquilo. Não me agradeça, sou eu quem agradece por vocês existirem e me darem o privilégio de ajudar todos vocês a terem suas famílias. Pela milionésima vez. Esse é meu propósito e é disso que nós gostamos de fazer. Obrigado para vocês. Essa é uma pergunta importante, porque especificamente a síndrome de Down é 2, 3%, mas outras anomalias cromossômicas que impedem a implantação ou que levem a aborto, aí nesse caso, nessa fase da vida, é mais do que 50%, 60%. Nessa fase da vida não é a síndrome de Down que prepondera, são as outras anomalias que impedem a implantação, levem a aborto e pode chegar até 60%, algumas vezes até 70%. Mas tenha fé que pode dar tudo certo, sim. Eu tenho casos que dão certo. O Reuquinol é um tratamento imunológico em reprodução assistida, como por exemplo, quando houver um desequilíbrio das citocinas TH1 e TH2. Nesse caso, uma
ótima indicação em caso de falhas de implantação. Pode tomar mesmo quando estiver grávida. Não há necessidade de dar continuidade depois de 12 semanas na maioria dos casos, mas não há nenhuma contraindicação em você tomar essa medicação estando grávida. Pacientes com ovários policísticos podem ter sim óvulos de qualidade inferior, mas se tratar com metformina ou com minoxidil, esse problema praticamente deixa de existir, e aí não deve haver nenhum problema. O tratamento complementar é fundamental.